meus queridos seguidores, viajantes da Vou Viajar. Hoje estou aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Viajantes da Vou Viajar e estou com o nosso representante de Portugal, Guilherme Carregal, esse mineiro que adora chimarrão e que hoje mora em Portugal. Que bagunça é essa? Conta pra gente aí, Gui, como é que tu foi parar em Portugal, um pouquinho da tua história aí para os nossos queridos ouvintes. Então, gente, primeiro prazer estar aqui. Além de ser representante de Portugal, sou grande amigo da Jana. Depois vou contar também como a gente se conheceu, mas foi através do universo do intercâmbio. E eu trabalhei muitos anos com intercâmbio, adoro viajar, sou apaixonado por viagens, já fui intercambista, vou ser intercambista de novo. Se tudo der certo, no ano que vem estarei na Espanha estudando espanhol, não decidi ainda a cidade, mas, assim como vocês, sou viciado em viagem. Então, que eu puder compartilhar, contem comigo. Ai, que maravilha, Gui. Sempre, né? Intercâmbio é um vício que a gente. É o mosquitinho que nos pica ali, e a gente quer fazer sempre, né? Agora eu também não estou podendo muito, porque, né, tenho a bebezinha pequena, mas assim que der, quero voltar também. E quando o Você já povo. fez quanto intercâmbio, Jana? Olha, intercâmbio foram uns, sei lá, uns 6 ou 7 já, mas Pois de é. viagem já foi mais. Muito mais, né? Pois é. Eu fiz na Irlanda, morei lá, mas vou contar um pouco de mim então. Gente, muito prazer, eu sou Guilherme Carregal. Eu vivo aqui em Lisboa hoje, mas como a Jana falou, eu nasci lá em Minas Gerais. Então vou contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, até para vocês entenderem um pouco de, né, como despertou esse interesse do intercâmbio em mim, como que isso mudou minha vida, sabe? E como que eu acho que isso muda a vida das pessoas. Inclusive, a sociedade que eu tenho hoje surgiu através do intercâmbio também, então é uma loucura. Mas eu tenho 29 anos, eu nasci em Divinópolis, em Minas Gerais, uma cidade a 120 quilômetros da capital, que é Belo Horizonte. E a minha família é bem humilde, meus pais nunca foram para o exterior, nunca tivemos grandes condições financeiras assim, mas uma família sempre bem unida e tudo que eu e meus irmãos a gente precisou, eles tentaram de alguma forma nos ajudar. Inclusive, tentaram me ajudar também com o meu intercâmbio. E eu sempre fui muito curioso, sabe, Jana? Eu não sei se eu já te contei essa história, não sei se eu já te contei assim, desde lá do passado até hoje, assim, mas eu sempre fui muito Alguns pedaços eu curioso. já sabia, mas é bom Então, ouvir na uma, íntegra. o máximo que eu já tinha ido era para o litoral, conhecer a praia ali, Espírito Santo, era mais Espírito Santo, Guarapari, para variar, né? Um bom mineiro sempre tem um pezinho ali no Espírito Santo. E aí eu adorava viajar, eu vivia aquilo, gostava de conhecer gente de fora, e eu fico lembrando assim, eu nunca tive contato com alguém de outro país. Durante toda a minha infância, durante minha adolescência, só pela internet depois, né? Que no início também não tinha nem internet. E aí eu nunca fui assim, Jana, eu nunca concordei muito com essa coisa das pessoas já terem um destino pré-definido, sabe? De você ter que se formar na escola, aí você entra na faculdade, aí você consegue um emprego, aí você noiva, casa, adquire bens e segue uma coisa que normalmente já está pré-definida. E aí me veio a ideia do intercâmbio. De início, eu sempre quis ir para Nova Zelândia, que era Queenstown, um dos destinos que mais me chamou a atenção por causa daquela vibe de esporte radical, tudo diferente, muito relacionado com a natureza. E isso eu deveria ter, Jana, uns 15, 16 anos. Já pensava em ir para fora, Olha a sabe? coincidência que o meu país dos sonhos era a Austrália, que era lá pertinho, que eu não fui até Pois hoje. é. Pois é, e eu Eu também não- nunca fui para Nova Zelândia. E eu morro de vontade de ir. Eu ainda quero ir ainda. Mas e aí veio essa ideia para mim, mas eu vou sendo bem sincero, Jana, parecia algo muito distante. Eu não conseguia materializar aquilo, sabe? Falar assim, eu consigo fazer isso, porque ninguém da minha família nunca tinha feito. Eu não falava o idioma. Sequer tinha agência de intercâmbio na minha cidade, nessa altura do campeonato, que eu tô falando dos anos 2000.
A internet estava começando ali, agora que a gente estava começando a ter contato, então não tinha jeito de conversar com outra pessoa tão facilmente lá na Nova Zelândia. E aí esse sonho ficou assim, ali guardadinho e eu fui tocando a minha vida. Fora que certo, tu pensava que muita grana, não é para mim, né? Muita grana, exatamente, muita grana. Na altura também havia aquela burocracia de visto e eu acabei deixando isso de lado. É, Aí eu tentei seguir o que eu nunca gostei muito, que era o caminho que a gente teoricamente estava pré-definido lá no interior de Minas Gerais, que era fazer faculdade e tudo mais. Aí eu entrei numa faculdade já na Federal, minha família depositou mega confiança. Uma coisa que eu super gosto também, que é essa área de exatas, de engenharia, eu me formei como técnico, e aí até achei que ia dar certo, mas ficava sempre com aquela ideia de viajar, de buscar novas vivências, era doido por causa disso. Desisti da faculdade, comecei outra para ver se era o curso que eu não me identificava, não estava gostando, Jana. Aí nisso eu já trabalhava, isso eu já estava com uns 19, 20 anos, já estava juntando um dinheiro para fazer alguma coisa, pensava sempre no intercâmbio, mas o que eu tinha ainda não era o suficiente, principalmente para Nova Zelândia. Aí Uhum. comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, descobri outros destinos, outras oportunidades que eu nem sequer sabia que eram possibilidades de intercâmbio. Uma delas foi a Irlanda, e eu nunca, Jana, da minha vida tinha pensado em morar na Irlanda. A primeira vez que eu vi Irlanda, eu falei assim, gente, mas lá será que não fala, né, irlandês? Não, olha o que me veio à cabeça. E aí depois logo vi que existe, né, a língua local também, mas o inglês é o mais comum. E aí, pesquisando, conversei com várias agências de intercâmbio, tudo online, não vi nada presencial. E conversei com a minha família. Na época eu já tinha o dinheiro, minha mãe também me ajudou com um pouco. E fui fazer meu intercâmbio com meus 20 anos. Totalmente diferente de tudo dos meus amigos. Meus amigos estavam já pensando em financiar um carro, os outros já estavam no segundo, terceiro ano da faculdade estudando para concurso, e eu largando tudo, e tudo que eu tinha, tudo que eu poderia ter, até tive interesse de pagar minha família depois, então até me endividei e fui morar na Irlanda. Terminei um relacionamento na altura, mas aqueles relacionamentos de juventude mesmo. E fui parar lá em Dublin, sem falar inglês, sem nunca ter ido para fora antes, sem nunca ter pego um avião internacional, sem saber se os papéis que eu tava eram os papéis certos mesmo. E é verdade Ah, o que dizem da Irlanda que tem que ter um guarda-chuva sempre na bolsa? tem, Jana, eu lembro certinho, isso Nove foi em horrores. março de 2015, eu nunca vou esquecer, porque depois que eu fechei meu intercâmbio, eu comecei a me preparar. Eu nunca fui avoado assim, eu sempre fui bem planejado. Então eu tomei essa decisão. Planejei por mais de ano, até a data que eu tomei a decisão e até a data que eu embarquei. Então eu estudei inglês, eu me preparei, eu pesquisei bastante. Eu brinco que eu não sei se os papéis eram certos, mas com certeza era. Eu fui com tudo muito certinho. E eu lembro que eu desci lá, já tive a sensação térmica que foi super diferente, um frio que eu nunca tinha sentido na vida, Jana. Você que é gaúcho, eu tenho certeza que você já passou por alguns perrengues aí, mas lá em Minas não tem frio daquele jeito, não. E aí foi o primeiro choque que eu tive. E o outro é que aí, na altura, eu achei que eu já soubesse um pouquinho de inglês. Eu falei assim, não, gente, não é possível que eu vou chegar lá e não vou conseguir nem falar um boa tarde, tudo bem? Hello? Jana, eu não entendia nada que eles falavam. Parecia que não era inglês. Um Olha que sotaque loucura. diferente, né? E é E também a um questão da vento. adaptação, de quando tu chega no lugar, dá aquele baque, assim, né? Meu, não sei nada, não importa quanto tu saiba, mas dá a impressão que não sabe nada. Eu não sabia nem que hora que era. E aí eu lembro certinho que eu fui perguntar ao rapaz que hora que era, eu não entendi o que ele respondeu, pra você ter ideia do nível de coisa que eu não estava entendendo. E depois que eu passei por toda a imigração, chuva e vento. Então foi muito esquisito. Primeira sensação foi uma sensação estranha, que eu falei assim, gente, o que que eu tô arrumando aqui? Tô entendendo nada, mas estava gostando. Ah, mas no fim é bom, né? É essa a sensação, a primeira
Quando tu põe os pés em outro país, assim, é a questão que a gente sempre comenta, né, com os estudantes aqui da adaptação, assim, que tem algumas pessoas que não vão dar bola, que, meu, tá tudo perfeito por causa da euforia de estar realizando um sonho, de estar fora, que foi o que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Tipo, nem da minha família eu lembrava, tipo, eu tava nos Estados Unidos, eu queria olhar para né, as coisas, sair na rua, ir no mercado, sei lá. E às vezes dá aquele choque cultural. E comigo aconteceu exatamente igual. A primeira pessoa que falou inglês comigo, tipo, eu já dava aula de inglês, já tinha inglês avançado. E eu, gente, não sei nada, o que que eu tô fazendo aqui? Não sei nada, não entendi nada. Mas aí, conforme os dias vão passando, passa um dia, passa outro, tu, não, agora eu tô entendendo. Ah, aí vai acostumando o ouvido, né? E vai ficando mais fácil. E tem a questão do sotaque também, né, Jana? Que eu, por exemplo, senti dificuldade na Irlanda. O Uhum. inglês americano eu sinto ele bem mais claro. Hoje em dia não é um problema mais. Mas ainda, por exemplo, se for falar o inglês da Escócia, eu acho que eu ainda tenho alguma dificuldade de entender. Então, o inglês é uma coisa que cada vez para mim é mais claro. Assim, morei na Irlanda, consegui sair depois de ter o meu certificado avançado, mas a gente estuda o tempo todo. A gente tem que estar o tempo todo em contato. Eu deixo meu celular em inglês, deixo meu computador tudo em inglês para tentar ter contato. Gosto de ter umas pessoas que eu só converso em inglês também. Manter vivo, né? Senão a gente perde. Tem que Perde estar muito sempre fazer um praticando. intercâmbio de vez em quando. Exato. Mas é muito divertido, não é uma sensação única. E quando tu estava na Irlanda, tu viajou bastante pela Europa? Menos do que eu gostaria, Jana, porque o meu intercâmbio foi com a proposta de trabalho e estudo. Então, foi aquele intercâmbio de mais longa duração. Fiquei um ano na Irlanda. Uhum. E a proposta era que eu estudasse durante 6 meses e tivesse a permissão de trabalho durante todo o ano, né? Então, eu trabalhei muito, eu estudei muito, viajei também. Eu fui, conheci então a Irlanda, fui para a Espanha, fui para Marrocos e fui para Holanda. E aí, até na altura, o pessoal perguntava: Nossa, Gui, mas você não vai para Paris, na França, você não vai para Inglaterra? E eram os destinos que normalmente as pessoas iam, para Itália também. Mas eu falei: Gente, eu quero conhecer uns trem mais alternativa. Aí fui para Marrocos, adorei, foi uma experiência super válida, sabe? E pude conhecer um pouco do interior da Irlanda também, Jana, que eu acho que eu uma coisa que eu pegava muito no pé dos meus alunos durante o período que eu era intercâmbio, que eu fazia, trabalhava com intercâmbio, é aproveitar o lugar que a gente vai. Uhum. E às vezes, por exemplo, eu via muita gente que ia para a Irlanda e às vezes nem sequer conhecia a Irlanda e já estava indo para outros países. E às vezes saía de lá sem conhecer bem assim a Irlanda. E a E Irlanda eu tem até cidades lindíssimas, né? No interior da Irlanda. tem. Nossa, tem coisas lindas lá, principalmente coisas culturais, mas não tem nenhum ponto super turístico assim que chama tanta atenção. Mas quando a gente vai para fazer intercâmbio, é diferente de turismo, né, Jana? A É. gente vive um pouco daquela vida ali, a gente absorve um pouco. Então, eu aprendi a tomar chá lá, coisa que eu nunca tomava no Brasil. Comecei a gostar bastante de chá. Lá eles tomam Conheci, chá com leite, que nem na Inglaterra, não? tomam chá com leite e tomam o dia inteiro chá. Eu tomava chá o dia inteiro, tomava chá de manhã, tomava chá de tarde, tomava chá de noite. É Chá bem preto, gente, fez eu não tu te tomo. adaptar ao chimarrão, né? Também. É bom. Exatamente, exatamente. Que é até engraçado também. Hoje eu não tô tomando, mas ontem eu tava tomando. Que aonde eu vou, eu pego um pouco da cultura. Então, esse mix que você falou aí, como é que é isso? Mineiro que está em Portugal, mas que Toma viveu na chimarrão. Irlanda. Exato, eu acredito muito nisso, que essas experiências que a gente vai tendo, seja o intercâmbio, seja o turismo, seja o profissional, vai moldando quem a gente é. Com E como eu sou doido certeza. por viagem, eu acho que quanto mais viajada a pessoa é, mais ela tem bagagem, mais ela tem a agregar, história para contar. Então eu me divirto muito com isso. Não, é muito interessante, né, isso. E aí me conta, então, tu saiu da Irlanda, trabalhou com intercâmbio, como é que tu foi parar em Portugal? Da onde surgiu essa vontade de Portugal? Então, Jana, aí, antes de fazer meu intercâmbio, eu nem sequer pensava em trabalhar com isso.
eu mexia nessa área mais técnica que eu comentei com você, que eu trabalhava dando manutenção, essas coisas em computador, em máquinas, em eletrônicos de modo geral. Quando eu cheguei na Irlanda, eu me encantei tanto com aquela experiência e acabei também tendo a oportunidade de trabalhar na própria agência que eu fui. Eu me encantei com a ideia de ajudar outras pessoas a vivenciarem o que eu vivia ali na Irlanda. E nisso comecei a trabalhar com intercâmbio e me apaixonei por aquilo. Só que chegou o fim do meu intercâmbio, de um ano que eu estava na Irlanda. Eu até pretendia ficar, Jana. Meus planos não eram voltar para o Brasil primeiro, então eu nem queria ter voltado para o Brasil. Se pudesse, eu já tinha seguido na Irlanda. Nem sei se eu ia estar em Portugal uma altura dessa. Mas Não voltei. teríamos nos conhecido, né? Provavelmente não, porque foi nessa volta que a gente se conheceu. Aham. E voltei por questões familiares, da minha família, que meu pai também estava passando por um problema de saúde. E desde que eu voltei para o Brasil, eu segui trabalhando com intercâmbio, que foi assim que eu te conheci, né? A Jana foi uma das minhas mentoras aí nesse ramo. Ela me contratou para trabalhar numa agência, a gente trabalhou junto, teve ótimos resultados, e isso, né, depois eu trabalhei em outras agências, hoje a Jana tem a Vou Viajar, hoje eu trabalho em outra área, hoje eu tenho uma empresa de marketing, mas é um prazer ser representante também da Vou Viajar e ajudar quem está querendo vir para fora, compartilhando um pouco da minha história, da minha experiência e ajudando também, às vezes, com dicas e abrindo, né, algumas visões assim, para o pessoal que está vindo para o exterior. E eu sempre tive o sonho de voltar para cá, Jana, para a Europa. E eu até achava que seria a Irlanda, você acredita? Eu tinha certeza que seria Irlanda, você sabe Eu disso. achava também, porque tu era muito. Ué. Não, e quando eu trabalhava com intercâmbio, o destino que eu mais ajudava as pessoas a irem era a Irlanda. Até vamos fazer também um adendo ali para te ser representante da Irlanda, mesmo sem morar lá. Ó, eu topo, hein? Eu super topo. Mas o problema é que agora eu vou converter o pessoal para Portugal. Ah, bom, então tá bom. Depende do objetivo, gente. Aí tem que ver o objetivo de cada um. Mas hoje eu amo Portugal. E eu achava que seria Irlanda, gente. Nossa, eu ficava naquele negócio, gente, eu vou voltar para a Europa e eu vou voltar para a Irlanda porque a Irlanda ganha muito dinheiro, que a Irlanda é isso, que a Irlanda é aquilo. Só que nisso eu acabei tendo um monte de oportunidade profissional na área de intercâmbio do Brasil, né? A vida também foi tomando outros rumos. E em 2019 eu resolvi voltar para cá, para Portugal, para a Europa, na verdade. E naquela altura, Portugal era a melhor opção por uma série de fatores, que eu, inclusive, super apoio que as pessoas venham para cá por isso, sabe? Pela similaridade que tem com o Brasil, por facilidade de visto para brasileiros, é, um, oportunidade de ser uma porta de entrada para a Europa, que era o meu primeiro sentimento. Eu achava que Portugal seria a minha porta de entrada para eu estar aqui dentro e depois daqui eu ir para outros lugares, que vai acontecer também. Mas não tem pressa nenhuma. Eu estou há 4 anos aqui, Jana, e nossa senhora, amo de paixão. Então, é uma porta de entrada, mas hoje eu super recomendo que as pessoas venham para cá. Legal, né? E quais foram, assim, os teus maiores aprendizados de morar fora? Olha, Jana, de morar fora, de modo geral, gente, eu acho que foi me tornar mais tolerante, porque a gente sai 100% da nossa zona de conforto, a gente não, a gente chega num lugar onde é tudo desconhecido, tudo diferente, desde o clima, a cultura, as pessoas. Então eu acho que a gente tem que ser muito mais tolerante, mais adaptável. Então isso é uma das coisas que eu acho que foi um dos grandes diferenciais para mim morar fora. E outra Jogo de coisa, Jana, se eu cintura, pudesse né? falar. Oi? É o jogo de cintura, né, que a gente precisa ter, Muito, assim. nossa senhora, muito jogo de cintura. E se fosse falar uma segunda coisa que é tão importante quanto, Jana, é notavelmente ver a capacidade que a gente tem de superar os desafios que surgem. Porque Hum. morar fora é desafio todo dia, o tempo todo.
E, gente, é dos desafios mais engraçados do mundo também. Posso dar uma viajada e contar um caos, Jana? Conta, conta aí. Já ia perguntar de uma história engraçada, então já pode adiantar. Então pode ser essa. Depois eu tenho tanta história engraçada, Jana, que eu acho que a gente podia depois marcar um só de coisa engraçada que aconteceu no intercâmbio e você me convida. Porque é tanta coisa. Mas uma que eu lembro claramente uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e eu acho que você também, Jana, que você já me falou que você adora ir no supermercado, é ir no supermercado no intercâmbio. Porque é tudo Adoro. diferente, tem umas coisas que a gente nunca viu na vida, e é tudo muito gostoso, e normalmente é barato, e nossa, é uma loucura. E aí, eu dividi a casa com outras, um indiano, com um brasileiro também, e a gente comprou um galão de 2 litros de suco de laranja. E a gente estava tomando aquele suco, já um suco horrível. A gente tomava um suco, a gente falava, gente, não acredito que vendem essas coisas aqui. O suco no Brasil é muito melhor. Isso aqui não é laranja, não. A gente começou assim, esse trem tá errado. Não é possível. Como é que esse povo bebe suco aqui? Será que todo suco é assim? E começava aqueles questionamentos. Aí chegou o nosso flatmate indiano, pegou o suco assim, e começou a ler o rótulo e a gente não entendia nada com nada. A gente chegou lá, não falava nada de inglês. Não era E o suco, não. suco, na verdade, Jana, não era suco, não. Era uma coisa de para diluir. Era tipo assim, 20 vezes. Você colocava uma quantia de suco e 20 vezes a quantidade de água. Porque ele rendia igual o suco Tang. E a gente tava tomando aquele trem puro, parecia shot, assim, pau, tomava e aquilo saía rasgando. E a gente Meu achava Deus. o trem mais ruim do mundo. Depois a gente foi descobrir que misturado com água era super delicioso. Depois a gente começou a tomar do jeito certo. Aí ficou bom, magicamente o negócio ficou Ou seja, é perrengue o tempo todo. E a bom. gente passa por umas coisas que a gente fala, gente, não é possível que eu tô passando por isso. E quando vê, a gente já superou um monte de obstáculo. Eu É acho que isso é verdade. muito foda, muito legal. Não, e o que eu mais ouço, assim, dos nossos, né, das pessoas que buscam, às vezes, viagem para Portugal, é não, porque eu quero ir para Portugal porque fala português, então é mais fácil. E aí eu queria perguntar sobre isso, porque eu, quando o primeiro contato que tive com o português de Portugal foi no avião da TAP em 2010, que eu estava acompanhando um grupo de adolescentes, e simplesmente o que o piloto do avião falava naquele microfone em português. Eu não entendia nada. Eu tinha que esperar ele falar Aham. inglês para eu conseguir entender alguma coisa, mas o português de Portugal dele eu não entendia zero, tipo, nada. E aí eu queria te perguntar do idioma aí, como é que foi essa adaptação quando tu chegou? Se é difícil até hoje, como é que é? Ó, eu vou fazer o advogado dos dois lados, Jana, porque quando eu escolhi Portugal foi também por isso, a facilidade do idioma. Minha ex-mulher é advogada, então ela tem, além do benefício de ter reciprocidade com o negócio da OAB, o idioma ia ser fundamental para ela conseguir trabalhar. Então, a ideia de Portugal foi muito pelo idioma. Só que a gente chegou aqui e quebrou a cara. Achou que era o mesmo idioma e hoje em dia eu até acho que não é, Jana. Eu levanto uma bandeira que no Brasil a gente fala brasileiro e em Portugal a gente fala português. Se eu pudesse, assim, dar uma opinião, mas como minha opinião não vale de nada, aí eu vou contar um caso também. Eu cheguei, gente, no avião aqui, desci na imigração, e na imigração, óbvio, eles me perguntavam as coisas em português, só que eu não estava entendendo nada que eu estava respondendo em inglês. Não acredito. Eu tava falando inglês com o cara. Aí ele meio que falou assim: por que que você tá falando inglês? Eu tô mostrando o passaporte brasileiro, né? Aí falando inglês com ele. E aí que eu percebi, eu falei, caramba, eu não tava nem entendendo que esse cara tava falando em português. E aí é muito diferente. Só que a gente vai se acostumando também, a gente vai pegando o jeito e rapidinho, Jana, a gente se adapta. Então, assim, é super diferente. A gente passa por várias gafes e eu tenho várias para contar depois, mas o Pode dar um idioma, ele, exemplo para gente saber assim, tipo, tal palavra significa alguma coisa que tipo tu falou que era o oposto do gente, significado. não, é várias. Jana, eu vou dar umas três resumidas, assim, mas teve uma vez que eu queria comprar.
Eu misturei, de alguma forma, cachorro-quente com cerveja. Eu queria uma cerveja, no fim o trem veio e foi um cachorro-quente. Pra você ter ideia da dificuldade de Meu Deus. comunicação. Ai, ai. O tal do pastel, que não tem nada a ver com pastel. O pastel para nós no Brasil é o pastel frito, né? O pastel aqui Aham. para eles é um bolinho. Então é super comum você chegar no restaurante e falar assim: ah, quero um pastel na lanchonete. Aí quando vem, você fala assim: eu pedi um pastel. Aí começa, não, mas eu. Aí esse era pastel, aí até você entender, é uma novela. E tem o Ai, pastel ai. de Belém, né? Que é tipo, E não é o tem o pastel de Belém pastel. ainda, que é totalmente diferente ainda do Ah, pastel de bacalhau, que é totalmente diferente do nosso pastel aqui. Então é uma bagunça. É uma bagunça, gente. Até hoje eu tenho umas coisas que eu bugo. Por exemplo, não pode falar a o exemplo. questão, questão de sotaque, Jana. O certo aqui, em termos de sotaque, é falar loiça ao invés de louça, é falar baloiço ao invés de balanço. Então, assim, tem umas coisas também que a gente até entende, mas a gente ouve e fala assim, ai, não é Tão possível que estão legal. falando isso. Então é engraçado demais. Eu me divirto com esses negócios. E tu Mas consegue faço umas adaptar, expressões assim, aí. quando tu vai falar com o português daí, tipo, de falar que nem eles ou não? Tu fala o teu português brasileiro e ele que se vire para entender. Hoje em dia eu já falo já mais parecido com o vocabulário. Eu adapto principalmente o vocabulário. Então, aqui carona chama boleia. Então, às vezes vou pegar uma carona e já falo, ah, me dá uma boleia. E aí é super diferente, só que eu falo com sotaque brasileiro. O sotaque português eu não consigo, Jana. Não é mais difícil, né, de É adaptar o muito espanhol difícil. também, tipo, a gente entende tudo, mas falar que é um nada. Falar é É, mais difícil, né? mas o sotaque não, o vocabulário é até tranquilo de falar, viu? Não é difícil, não. Rapidinho a gente se adapta. Ah, coisa boa. E tu tem alguma coisa assim que tu te arrepende de ter ido para Portugal ou não? Tipo, é só coisa boa ou tem alguma coisa assim que bate aquela. Ai, Jana, tem também. Nunca é só coisa boa, na verdade, né? Eu Uhum, acho que o tanto de coisa boa que tem também tem de ruim, para ser bem sincero. Até por isso que eu acho que essa facilidade de lidar com dificuldades é um grande skill de quem está vivendo fora. Então tem muita coisa ruim também. Uma das coisas que eu acho que é super ruim, não que eu me arrependa, mas que é um pensamento que acho que vive de alguma forma quem vive fora é a família, que a uhum, gente deixa de viver ao lado das pessoas que normalmente a gente ama, né? Às vezes é um sobrinho que está crescendo, às vezes são os pais que estão envelhecendo. Então, o que eu tento fazer hoje é frequentemente ir ao Brasil, né? E até por conseguir trabalhar home office, por ter o meu trabalho, meu próprio trabalho, minha própria empresa, todos os anos eu vou ao Brasil. Então, uma das maiores coisas que eu acho que é um problema, eu sobreponho com essas viagens, sabe? uhum. Agora, arrependimento de vir para Portugal, no início, você acredita que eu tive dificuldade de adaptação, Jana? É. Mesmo já tendo morado na Irlanda? De É chegar a me diferente, né? questionar, de Porque quando. chegar a me questionar se eu tinha feito bem. Você Hum, acredita? E hoje ser o representante da Vou Viajar de Portugal. olha Eu só. já quis desistir, gente, várias vezes, de falar assim, eu não preciso disso, O o que que eu tô melhor que tem fazendo é esse. aqui? Então, é igual a Rochelle lá do Július. E meu marido tem dois empregos, eu não preciso disso, eu não vou passar por nada disso. É, porque às vezes a gente sofre, gente. Assim, no Brasil, eu tinha uma vida super estável, era gerente de uma agência de intercâmbio, de um dos escritórios mais relevantes para uma das maiores agências de intercâmbio de toda a América Latina. Morava bem no centro de Curitiba, então a gente tinha uma qualidade de vida muito estável, e aí a gente vem para Portugal, e óbvio, a gente se adapta à realidade do imigrante, né? Que é às vezes dividir casa, que é às vezes submeter a um trabalho que normalmente no Brasil a gente não se submeteria, Hum, vivenciar às vezes algum episódio de xenofobia que existe, né? Então, assim, às vezes a gente se depara pensando e falando, caras, é natural
Jana, se for para até dar uma ideia para as pessoas que estão indo pela primeira vez, de você achar que às vezes as coisas estão piores, você sentir assim, falando, caramba, no Brasil estava melhor. Uhum. Mas faz parte também, sabe? Então, assim, faz parte disso, mas eu já tive muito esse sentimento, por uma dificuldade de adaptação, dividir casa, questão financeira, de às vezes estar convertendo para 5 vezes mais. Eu vim logo depois veio a pandemia, coisa de 3, 4 meses. Então, meu dinheiro desvalorizou muito, além de ter acabado com o intercâmbio na altura. Então, também impactou muito o mercado. Então, assim, eu brinco que hoje, para um problema me abalar, tem que ser um problema muito grande, porque o que eu já passei, inclusive nessas vindas e vindas do Brasil, não foi brincadeira. Uhum. Não, e é Mas muito não me arrependo de nada, Jana. coisa Uh-uh. boa. Não, e Eu faria falou tudo é de novo. super importante, né? Maria, Faria, então tá ótimo. faria tudo Tu de falou é novo. super importante, né? Porque muita gente coloca todas as expectativas numa viagem e achando que vai dar tudo perfeito, né? E principalmente, acho que a grande diferença tua que tu comentou, porque assim, tu estava indo para Portugal com uma expectativa de morar para sempre, não de ser um intercâmbio que tu tem um prazo ali. E quando a pessoa toma uma decisão dessas de sair dessa rotina, de onde está estabelecido para isso, às vezes coloca uma Uhum. expectativa lá em cima que vou, porque eu já sou sênior no que eu faço, então vai ser tudo ótimo, já vou dominar, já vou. E muitas vezes vai ter que voltar, né? Dar uns passos na carreira, assim, para começar de novo, para conseguir subir e engrenar. Então, é super importante que a pessoa saiba disso para conseguir decidir, né? E não se frustrar, não desistir, simplesmente aprender com isso, né? Com o processo. Para não desanimar, Jana, porque é o que eu disse, o tanto de coisa boa que tem, que é a facilidade da gente viajar. Gente, eu tô indo para o Algarve, desculpa fazer inveja, Jana, mas eu Ah, tenho a é. impressão. Ah, não, Jana, eu tenho a impressão que eu sou aquele cara super chato, sabe? Que tudo que vão falar comigo, eu falo assim, não, mas eu tô indo pro Algarve na sexta-feira. Aí depois não, eu vou pra Espanha no mês que vem. E aí, às Quem vezes, eu tenho fala a muito para impressão, não ficar se gabando. eu fico até achando que isso é ruim. Mas eu vou pro Algarve agora na sexta-feira com uma passagem de 10 euros, gente. Olha É só. assim, uma coisa que às vezes do Brasil a gente tem que pegar uma passagem de avião, separar um mês da sua vida, contratar uma agência de viagem, fazer um seguro viagem. É o meu quintal aqui. Eu vou para lá, vou pegar 35 graus, eu vou estar vendo gente do mundo inteiro, porque é super turístico. Uma viagem super barata, que é um dos principais pontos positivos de Portugal. Então, assim, tudo que tem de bom, às vezes a gente enfrenta também do lado desafiador, que é às vezes o trabalho, que é às vezes uma acomodação, que é às vezes a saudade de casa, mas vale a pena, viu, Jana? Ai, Vale coisa muito a boa, pena. né? Na É, balança ali, a parte positiva sempre pesa mais, né? sempre pesa mais. Pelo profissional, pelo financeiro, às vezes a gente acha que não também, a gente fala, puta, o que eu mais ouço aqui, Jana, até porque Portugal não é um país que normalmente a pessoa vai enriquecer, sabe? Igual, por exemplo, Estados Unidos. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos e vai, junta dinheiro vários anos e volta para o Brasil rico, né? Ah, fiz a vida no exterior e voltei rico. Aqui em Portugal isso é difícil fazer isso, porque é das economias mais fracas, falando dentro da União Europeia. Então, o que a gente recebe aqui, muitas das vezes, a gente não vai enriquecer, mas vai viver muito bem, com certeza. E vai ser uma puta porta de entrada para outros países. Então, eu E recomendo todo facilidade, mundo, né? facilidade, oportunidade. E o que eu mais ouço aqui, às vezes, se eu tivesse no Brasil, eu estaria ganhando mais dinheiro. Mas não estaria tendo a mesma qualidade de vida, Jana. Uhum. Isso, para mim, é decisivo, sabe? Eu também acho que eu poderia estar ganhando mais dinheiro no Brasil, mas a mesma qualidade de vida não tem. Porque eu não preciso ter dinheiro aqui para ter as coisas que a gente mais quer ter no Brasil, que é segurança, né? Então, no Brasil, normalmente as pessoas ou buscam para um bairro mais nobre ou um condomínio fechado, porque, pô, não quer sair na rua e ser assaltado. Ou andar só de carro, não pega transporte.
Aqui o transporte é muito bom, eu não preciso ter carro. Uhum. Eu moro no centro de Lisboa e eu posso usar barco, eu posso usar o bondinho, eu posso pegar um metrô, eu posso pegar um trem, eu posso pegar um ônibus. Eu não vou demorar mais do que 30 minutos para atravessar a cidade. Às vezes é mais rápido de transporte do que de carro, Que sabe? loucura, né? Então tem algumas coisas que eu acho que não é sobre dinheiro. Então eu gosto muito de Portugal por isso, e até por isso hoje eu desmistifiquei muito da minha ideia de Irlanda, porque eu voltei à Irlanda e eu vi que Portugal tem os seus valores também. Mas aí cada um tem um objetivo, Sim, né? depende muito do perfil da pessoa, né? O que que ela está buscando. Uhum. Aham. E vamos falar um pouquinho mais de Portugal, assim, dos pontos turísticos, né? O que que as pessoas que estão indo aí, o que que não podem perder, assim? Qual é o local que tu foi que, nossa, isso aqui é imperdível? É em Lisboa mesmo? É em outra cidade? Jana, eu espero que quem esteja vendo essa live também tenha interesse de vir para ficar, porque sabe o que é o mais doido de Portugal? Todo dia eu me encanto, Jana. Eu vivo aqui há 4 anos e eu me deparo assim, às vezes andando por Alfama, às vezes me mandando por Lisboa, eu me deparo com um lugar que eu falo assim, gente, eu acho que esse é o lugar mais bonito que eu já vi. Ou às vezes eu estou num lugar mais espetacular. Então é muita coisa. É difícil dizer assim, de falar assim, qual que é o que você mais gosta e tudo mais. Eu aqui sou apaixonado pelas praias e a gente tem praias lindas aqui. Aí quem gosta de surf tem Nazaré com as ondas gigantes. Uhum. Para quem gosta já de um local que é até muito parecido com algumas regiões que a gente tem no Brasil, eu até acho que é um pouco. Não é tão parecido com Balneário, que não tem nada a ver, mas é uma zona litorânea de uma até mais elite, que eu diria que é o Cascais aqui, uma região mais nobre, que tem praia, que é lindo, que é super turístico. Tem as regiões mais quentes do Algarve. Então tem muita coisa voltada para a praia, que eu super recomendo que quem vem aqui aproveite, principalmente no verão. Portugal é um dos principais destinos para verão na Europa. E são lindas Tem as a praias mesmo, né? Eu nunca fui, ação. mas de ver fotos assim, Não, são lindas, magníficas mesmo. a água é Tem. quentinha. Não, Jana, a Não. água é congelante. Deus do céu, por que que a água é tão fria, Jana? Ai, Amém. Tudo que tem de bonito, a gente pisa na água, você fala assim, é por isso que o Brasil tem suas coisas boas também. eu... Eu Ai, morro meu de rir. Deus. Ai, ai. E a outra coisa que eu me apaixono aqui em Portugal, a cultura, Jana. Eu até confesso para você que antes de vir para Portugal, eu tinha muito esse sentimento de falava assim, esses portugueses safados que foram aqui roubar as riquezas e o pau-brasil. Hoje em dia eu entendo que isso aconteceu mesmo, mas eu vejo também toda a parte positiva. Eu nos vejo muito neles aqui. É notável como que o brasileiro é um português um pouquinho diferente. E isso é muito engraçado. E aí vem toda a questão cultural, que são as igrejas, que a gente entende o porquê que tem Ouro Preto do jeito que é no Brasil, porquê que tem Paraty, porquê que tem Olinda, porquê que tem Salvador, porquê que tem a zona histórica das principais capitais, é idêntico aqui. A parte de museus, Jana, para quem gosta dessa questão de história, isso aqui é espetacular, né? Aprendi muito sobre essa questão da família real portuguesa no Brasil e vice-versa depois que eu vim para cá. Então, eu recomendo muito para quem venha que explore um pouco dessa parte. E tem das mais diversas coisas. Para quem não gosta de igreja, tem os castelos. Para quem não gosta de castelo, tem os museus. Para quem não gosta dos museus, tem até as próprias comidas típicas, que faz parte da cultura também, que é Uhum. o tal do pastel de Belém, Ai, né? delicioso, né? Nossa, os que fazem no Brasil, eu Inclusive, já sou apaixonada. inclusive quem vem para Portugal e não vai para Belém e não come pastel de Belém, não, melhor nem tivesse vindo, Jana. É, já bota ali e porque tem que conhecer. E eu digo que muito Lisboa, Jana. Porto também, Porto é magnífico, né?
várias cidades têm a sua importância. Coimbra, para quem vem fazer universidade, é Muito famoso. espetacular. É espetacular, né? Para quem vem à busca de trabalho, Porto e Lisboa são os dois principais centros. Inclusive, Portugal tem sido um polo tecnológico tremendo, Jana. O que tem de empresa de tecnologia se segmentando em Portugal por causa de mão de obra mais barata, que ainda é um puta salário quando a gente vai olhar, o pessoal Uhum. ganha de TI aqui, ganha 2, 3, 4, 5 mil euros, né, por mês. Então, Tem assim, é um um puta evento salário. famoso, né? O Web Summit, acho que acontece em Portugal, aconteceu em Tem o Web Portugal no Summit passado. todos os anos, a cidade para. Acabou de ter, Jana, a Jornada Mundial da Juventude aqui, que o Papa ficou aqui uma semana, a cidade parou. Olha só. E isso é muito engraçado aqui em Portugal, porque do nada eu saio na rua, eu vivo aqui no centro. Quando eu vejo, está rolando uma gravação do filme da Netflix no centro da cidade. Olha que Aí maravilha. no outro dia, de repente, o Papa tá na cidade, eu nem sabia. Eu falo, caramba, cara, como assim o Papa tá aqui na cidade? Aí, de repente, é o Web Summit, aí, de repente, tem show de não sei quem. Então, é uma cidade muito viva, é um hub, Acontece. muita coisa acontece. E, consequentemente, tem muita oportunidade de trabalho na área do turismo. Quem vem aqui que fala inglês, que fala espanhol, que gosta de trabalhar com turismo, hotelaria, motorista, guia, enfim, gente, aí a área de restaurante, chefe de cozinha, dificilmente vai ficar desempregado, tá? Ainda não vai ter salários que vai mudar a vida de todo mundo, porque ainda tem esse problema de Portugal pagar pouco, mas vai ser uma vida muito legal, eu acho, né? Eu digo pela minha experiência, assim. E tu falou antes da parte da culinária, assim, tem alguma coisa que tu experimentou aí que tu nunca tinha comido no Brasil, tipo, uma coisa totalmente Várias, diferente que te encantou, assim? várias, várias, várias. Jana, Uhum. primeiro de tudo, comida de todos os lugares. Então, às vezes a gente chega nessa ideia, né? Ah, mas como é que é a comida portuguesa? Gente, aqui a gente come comida indiana, chinesa, muita comida americana, que são os fast foods. Então, assim, aqui você tem de tudo, tá? Mas se fosse para falar de comida portuguesa, Jana, nós temos trem esquisito e temos trem muito gostoso. E eu tô dando risada que eu já tô lembrando dos nomes. Porque o mais engraçado, Jana, são os nomes. Que tu Eu escuta e diz, meu morro. Deus, que bicho é esse? Da onde vem? Não, uma coisa que eu amo aqui em Portugal é as porras recheadas. Porra recheada é gostoso demais, que é o churros aqui. Porra recheada. Aqui fala porras recheadas. Se chega a me dar uma porra recheada com leite condensado. Ai, E meu aí é o Deus. churros. Eu dou muita risada. Mas, ó, o que eu apaixonei muito foi a parte de comida do mar. Então, hoje eu como muito camarão, esses trem, e eu nunca comia isso, Jana. Nunca era de comer esses trem. Peixe, camarão, lula. Nunca nem tinha muito hábito de comer, não. Nem em Brasil, às Minas nem vezes tem esse tem, só negócio. que é muito caro, né? Quando tem é caro, e de repente Também aí já é facilita, porque isso, já tá Jana. bem Eu perto. acho que é até mais isso. Porque a percepção que eu tenho quando eu paro para pensar, eu falo assim, gente, mas isso nem existia lá em Minas, mas é porque a gente nunca tinha acesso. Uhum. Acho que sempre teve, né? Então, isso para mim é o que mais muda em termos de culinária. E aí, eles têm algumas coisas que já começa a ser exótica, por exemplo, que é o tal das caracoletas, que é um monte de caramujo. É um Caceta. ensopado de caramujo. E são as lesmas, Jana. Não tem nada de escargot. O povo fica nesse negócio. Ah, é escargot. Escargot, eu não sei o que que é, eu nunca comi. Mas aquilo ali, para mim, é tudo lesma. É tipo aqueles programas que tem dos largados e pelados, que as pessoas comem os Não. bichinhos. O povo bota uns nomes bonitos para falar que é gostoso. Eu não sei se é gostoso o tal do escargot, não. Mas a lesma é. A caracoletas eu comi e gostei, Jana. Você acredita? Olha só, mas comeu de óculos, botou uma venda no olho, daí comeu. Ô, Jana, e no mercado eles vendem o trem vivo, minha filha. Ai, meu Você olha, Deus. é um Eu não sei se eu pacotinho comeria, assim, é não, um hein? saquinho, deve vir um meio quilo.
Eu não sei quanto que custa, gente, mas é um envio meio quilo, é baratinho, 2, 3 euros, é tudo acessível aqui. E você vê as lesminhas saindo assim da casquinha, e você compra aquilo com os bichos vivos e cozinha. E eu não sei que tempero que eles botam, que depois o trem fica uma delícia. E aí você pega a Ai, Jesus. casco assim e chupa e vai deixando os casquinhos e tomando cerveja, o negócio vira um tira-gosto e é bom demais. Ai, meu Deus. Não sei se eu teria coragem de provar, não, hein? Não, todo mundo dá risada. E tem uns Ah, trem que é muito ruim também, viu, Jana? Nossa senhora, que é uma sopa esquisita, mas eu não sei também, aí tem que experimentar. Tem que vir sim. aberto para experimentar com de Faz tudo. parte da viagem, né? Experimentar comida que tu Faz. nunca experimentou, fazer coisas que tu nunca fez, faz parte da Faz, experiência, né? faz parte, E sim. eu, olha, vou ter que perguntar uma coisa assim que tu falou várias vezes aqui na nossa conversa da palavra trem, né? E eu sei que faz parte da linguagem de Minas e quero que tu Uhum. tente explicar para quem estiver ouvindo que não é de Minas como que usa o trem, o que que é o trem que tu fala e tanto. Ai, ai. Que trem É, é esse? essa pergunta é até difícil de responder, porque o trem pode ser qualquer coisa, né? É igual, não é igual, mas é o mesmo carinho que eu tenho pelo bar, que eu também, quando eu vivia aí no sul, você sabe muito bem disso, né, Jana? Que aonde eu tô, eu vou me adaptando, eu vou pegando um pouco de sotaque. Eu amo chimarrão, eu adoro as comidas gaúchas. Todo lugar que eu vou, eu pego um pouco do sotaque. E aí vem também, do nada fala um bar. Depende com quem que eu tô falando e que vai mudando. Mas o trem pode ser qualquer coisa. Teve algum trem que eu falei que foi mais específico? Não, não. Era só para comentar sobre isso, né? Provavelmente pode ter gente que vai nos ouvir que não é de lá e vai pensar, mas por que que ele fala tanto trem? É, É então. muito E louco, outra né? outra curiosidade que é que o trem aqui é o comboio. Aí às vezes a gente se fica perdido, Jana. Quem vai vir para cá tem que preparar o vocabulário. A gente É, se perde muito. Essa ideia do que o idioma é parecido não é muito, não. tem comboio. Como é que usa o comboio? Que Como é comboio que é fala esse? com comboio, né? É o nosso trem. Ah, mas então tá, estamos nos encaminhando aí para o final do nosso podcast. Tá muito, a gente teria assunto para falar horas, né? Mas vamos deixar um pouco para o próximo. E para finalizar, eu queria que tu falasse assim, que mensagem, que dica final tu dá para quem também está pensando em morar fora do Brasil, né, para Uhum. encorajar essa pessoa também a querer participar e ter essa experiência também. Jana, a que eu mais acho que faz sentido, que se eu pudesse falar uma única coisa só para as pessoas, o que eu falaria é que não existe a hora certa, sabe? Eu trabalhei com intercâmbio, se não me engano, foi quase 6 anos diretamente, assim, atendendo, vendendo, prestando atendimentos enquanto as pessoas estavam lá. E o que eu mais vi foram pessoas que tinham tudo para fazer o intercâmbio, que tinham o sonho, que tinham as condições, mas às vezes faltava alguma coisa e achavam que não era a hora certa. E no fim, passou o timing, deixou aquilo de lado, não deu aquele passo, não tomou aquela decisão. Então, assim, se eu posso dizer, cara, nunca vai chegar essa hora certa. Sempre o câmbio vai subir um pouquinho. Sempre a hora que você for cotar a sua passagem, às vezes ela vai aumentar um pouquinho. Às vezes, quando você começou a programar, um parente seu adoeceu, sabe? Isso sempre vai acontecer. Isso são coisas da vida. Uhum. No entanto, se você ficar esperando, não, vou resolver aquilo, não, vou esperar o câmbio baixar, eu preciso de uma passagem um pouco mais barata, a sua vida vai passar, suas oportunidades vão passar, e quanto mais tarde você viver a experiência do intercâmbio, mais você vai demorar a aprender o que o intercâmbio tem a te ensinar. E ele sempre vai te ensinar, né? Você pode ir com 80 e tal anos, igual a Jana tem um caso do, como é que é o nome Ah, dele? seu Luiz Seu Luiz, com 80 e tantos anos fazendo intercâmbio, tenho certeza que ele aprendeu muito, assim como ficou ensinou seis também. semanas no Canadá, morou em casa de família e foi lá estudar inglês, porque ele falava que se ele fosse ficar só sentado no sofá, era só para esperar aquela hora chegar, né? E assim ele fazia acontecer. Ele tinha agenda mais lotada que a minha. O nosso assessor de imprensa tentava ligar para ele depois que ele voltou para ele dar entrevista. Ele nunca podia, ou ele estava na aula de inglês, ou na academia, ou na grupo de conversa. Tipo assim, ele tinha agenda mega lotada.
É Então, eu acho que incrível, né? é válido fazer em qualquer altura da vida, mas vai o quanto antes, porque o quanto antes você vai aprender muita coisa. Então, não Hum. espera a hora certa, não, que às vezes ela não chega. Não, e é bem isso, a gente tem casos, às vezes, de clientes que não, porque eu quero esperar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tipo assim, o momento perfeito né, para ir. Meu, sempre vai ter uma coisinha que outra, então se tu não for agora, não dessa, tem que ter o ato da coragem, né, para realmente arriscar e ir, que aí sim tu vai colher. É muito nessa Uhum. vibe, né? Mas a gente está muito Exato. feliz aí de ter essa conexão, né? Que nem tu falou, nós somos grandes amigos, eu estou muito feliz de te ter pertinho, tanto na tua empresa de marketing, que está nos ajudando também a aumentar aí a visibilidade da Vou Viajar, como representante da Vou Viajar em Portugal. Né, e para quem está nos ouvindo aí, quiser conversar mais com o Gui, quiser ir para Portugal, saber mais ou tirar dúvidas, pode agendar com a gente vai, né, ter essa ponte Brasil-Portugal aí muito próxima a nós. Até para quem quiser também lá depois tomar um cafezinho, né, Gui, comer o Beleza. pastelzinho de Belém junto com o Gui, Com certeza. Me manda uma mensagem, vai ser um prazer, gente, tomar uma cervejinha, tomar um cafezinho, tomar tá um bom? chá, Contem chá da comigo. Um tarde, chá também, exatamente, chimarrão, tem tudo aqui. chimarrão. Já vindo do Rio Grande do Sul, vai ser chimarrão que a gente vai tomar. E contem comigo, tá bom, Jana? Também no que vocês precisarem aí. Pessoal que tá ouvindo o podcast, que tá vendo aqui também no YouTube, que eu puder ajudar. Vou deixar o meu arroba do meu Instagram, é arroba Gui Carregal, Carregal. Mandem direct, deixa também na descrição aqui do vídeo, Jana. Beleza? Filha, muito obrigada, Gui. Um prazer conversar contigo e conhecer um pouco mais da tua história, né? Das tuas histórias de viagem. Vamos repetir a dose, vamos fazer uma live no Instagram Vamos, também logo, logo. E muito vamos sim. obrigada aí pelo teu tempo. Valeu, Jana. Beijo, pessoal. Tamo junto. Bom intercâmbio para vocês.